E será que The Bear é realmente uma das melhores séries do ano? Ou será que a galera estava exagerando? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica da série The Bear. E terminou com 8 episódios a série The Bear. E uma coisa que eu gosto muito, obviamente, é quando uma série ou um filme ele me surpreende e me impressiona. Obviamente eu gosto muito de criar uma expectativa pelo que eu tô assistindo. É muito legal ter a experiência de já entrar numa sala de cinema ou começar uma série de TV já criando uma expectativa por quem está envolto dela. Mas, obviamente, uma coisa que me deixa feliz e me lembra que é bom existir sempre produções originais é quando você não espera nada de uma série ou nada de um filme e você é completamente surpreendido por ela e acaba recebendo talvez uma das melhores produções do ano. E é exatamente isso que acontece com The Bear. Eu não sabia nada de The Bear. Eu sabia, na verdade, que as pessoas estavam elogiando muito a série e pelo trailer, pelo pôster que eu vi, eu sabia que era uma série que envolvia culinária. Então eu entrei só com essa mentalidade sobre a série. É uma série que se passa dentro de uma cozinha e talvez mostrando um pouco dos perrengues que acontecem numa cozinha. E quando eu entrei na série, eu levei um soco no estômago desde o primeiro episódio. Série essa que, na verdade, obviamente, tem a cozinha como um foco principal. Mas não como foco principal, mas como um ponto principal para a história acontecer. A cozinha, ela é o que gira a história, gira a vida daquelas pessoas e gira a premissa principal. A cozinha, nessa série, ela tem uma função de história, porque ela é uma metalinguagem para a vida de cada uma daquelas pessoas que estão dentro daquela cozinha. A gente sabe e a gente conhece muito deles através das atitudes e através do que eles falam dentro da cozinha. The Bear, ela é uma série que ela não é sobre a cozinha, ela é sobre as pessoas e ela é sobre a relação daquelas pessoas dentro e fora daquele estabelecimento. Tanto que, se você parar para pensar, o que fala The Bear é até difícil falar, porque ela fala sobre muitas coisas. Ela fala sobre família, ela fala sobre aceitação, ela fala sobre luto, ela fala sobre amigos que a gente fez na jornada que a gente está acompanhando. The Bear é uma série curta, 8 episódios e mais ou menos 30 minutos por episódio, tirando o último que é o maior e que tem 47 minutos. Uma série que ela realmente consegue retratar o que seria a vida real. Você já parou para pensar que quando você tem um amigo, você vira melhor amigo de uma pessoa, ou uma pessoa que vira muito importante para você, você não lembra como aconteceram algumas coisas para você chegar até aquele ponto, você até lembra como você conheceu a pessoa, mas você não lembra em qual ponto da vida você se tornou uma grande amiga daquela pessoa. Ela se tornou muito importante para você. E isso é muito real, porque isso é vida real. E The Bear é exatamente isso. Naquela cozinha, você está acompanhando aquela história completamente caótica que tem, e você, do nada, percebe que os personagens são super amigos. Eles se aceitaram. Um se aceitou melhor que o outro naquela função que está ali de trabalho, de hierarquia. E todos, indiretamente, vão se aceitando como família. Só que você não precisa de um momento na história para poder um falar com o outro, ou um ter um discurso com o outro, para você entender que eles viraram amigos, viraram uma família, ou viraram uma relação mais profissional de chefe e funcionário. Não, porque a série, ela flui tudo tão naturalmente. E aí é que entra a beleza desse roteiro. O roteiro, que como eu já falei, consegue trabalhar de assuntos profundos, pesados, de uma maneira incrível, desenvolvendo os personagens de uma maneira tão sutil e tão leve, e tão natural, que você nem sente. Tanto que você sem perceber já tá tão ligado com aqueles personagens, com aquela história, com aquele lugar, com aquele restaurante, e quando chega no último episódio, você se emociona com uma cena que parece até ser boba, mas pra quem tá tão ligado pra história, com os personagens, não é nada boba. É tudo muito bem construído pra chegar até ali. A história é boa, a história é bem conduzida, a história tem camadas e profundidades, com personagens muito interessantes. E até quando o discurso precisa ser um pouquinho mais pesado e pegar um pouquinho mais a mão, ele não tem medo de discutir relações familiares e tudo que eu já mencionei aqui. Gosto muito também de como ele também em momento nenhum esquece a cozinha. O tempo inteiro, quando precisa filmar a cozinha, tem ótimos planos, ótimos momentos onde ele consegue criar um dinamismo. Como eu falei, desde o primeiro episódio ele é sufocante. Ele ia te dar um soco no estômago, porque o episódio não para em momento nenhum, é praticamente meia hora onde tudo acontece sem parar, você não vê o episódio acontecer, simplesmente ele acaba, mas é aquele caótico.
de uma cozinha que está desorganizada, vendo a relação das pessoas se acabar, você fica nervoso, você fica tenso e aquele caos acontece e você tá no meio daquilo. Ao longo dos episódios, esse caos não vai diminuindo muito, mas você tá tão acostumado com aquele universo que você vai se acostumando com aquele. E aí vai na beleza da parte do roteiro, que consegue trabalhar muito bem, e da direção, que consegue trabalhar bem o cenário, consegue tirar o máximo que aquele cenário poderia ter e o máximo daqueles atores que poderiam ter ali. Como eu falei, os personagens são muito interessantes ali e você consegue, com poucos diálogos e sem saber muito sobre a vida pessoal deles, saber bastante sobre quem são eles. Por exemplo, o Marcos. O Marcos é um personagem que ele não tem tanta fala assim. Ele parece muito mais na cozinha do que na vida pessoal dele. Ele sabe muito pouco sobre a vida pessoal dele. E mesmo assim, a gente sabe que ele é um cara doce, ele é um cara que se preocupa com os amigos, que quer o melhor daquele lugar, ele é um cara que realmente quer o melhor das pessoas. A gente conhece muito pouco do Frank. A gente sabe que ele é aquele cara que ele é aquele amigo que a gente precisa estar sempre perto, mesmo não tendo quase nenhuma fala sobre a vida dele. A gente sabe muito sobre a Sid, o Rick, o Rick e o Carmen. Mas o resto daquela cozinha que tem muita gente, a gente sabe em pequenos detalhes, pequenas coisas que eles falam. E isso é muito bom, mostrando mais uma vez uma outra qualidade do roteiro, que é trabalhar muito bem os personagens da forma como ele trabalha. Como eu falei, a série também tem a parte da cozinha e isso também é trabalhado muito bem, porque também é muito legal ver a parte da cozinha, a parte da organização da cozinha, a parte de como funciona, cada um tem sua praça, como cada um funciona, a parte de realmente fazer um prato, cena muito boa, fazendo comida, realmente acredita que eles estão fazendo comida, não é algo artificial, realmente tem a parte da cozinha que funciona muito bem e tem a parte da história que funciona muito bem, com atores que estão muito bem nos seus respectivos papéis. O ator do Carmen vai muito bem e o monólogo que ele tem no último episódio é de emocionar e de arrepiar, porque o primeiro episódio é excelente, mas todos os episódios são muito bons. Todos os episódios são muito bons, só que tem alguns que eles são um grau acima. O primeiro é um grau acima, o episódio 7, ele é gravado inteiro em um plano sequência que é brilhante. O episódio 7, ele é de arrepiar só de lembrar como esse episódio foi feito. Tecnicamente impecável, em atuação impecável, em roteiro fantástico. E aí a gente chega no episódio 8 e você pensa assim, aonde essa série vai? Porque você vai ver nos episódios e ele vai subindo de nível, ele vai subindo o discurso, ele vai subindo a qualidade técnica. Você tá pensando, aonde essa série vai? O episódio 7 parece que você chegou no topo, mas o episódio 8 ele te surpreende mais ainda, com um começo apoteótico, um começo que é de encher os olhos, com o Carmen sonhando que ele tá na frente de uma câmera de TV e focando logo depois pra ele indo pra uma reunião e tendo um dos grandes monólogos do ano que eu vi. Sem contar que a partir daí o episódio vai crescendo muito bem, ele vai ficando emocionante e aí você percebe o quanto que em 8 episódios, de meia hora cada um, você conseguiu se ligar com tudo aquilo. Eu amei a série The Bear. Como eu falei, tudo se encaixa muito bem aqui. A parte técnica é impecável em questão de direção, em questão de trilha sonora. Até a ausência de trilha sonora é muito importante. As atuações funcionam muito bem. O roteiro funciona muito bem. O discurso é muito bem. E como eu percebi, eu maratonei uma série de 8 episódios sem parar e que tudo foi absorvido perfeitamente bem. Conseguiu me ligar tão bem o discurso e os assuntos que eles queriam abordar que pra mim virou a melhor série do ano. Concluindo, The Bear é a maior surpresa do ano e a melhor série do ano pra mim. Uma série que acerta em tudo que tenta fazer. Acerta no casting, que tem um casting muito bom. Uma escolha de elencos que é de surpreender como todo mundo encaixa perfeitamente daqueles personagens. Ao mesmo tempo, a parte técnica dessa série também é impecável e de encher os olhos. Como eu falei, o primeiro episódio, ele te dá um soco no estômago e já te prepara pro que você vai ver nessa série. A partir daí, a série só vai crescendo tecnicamente e sabendo a hora de ser mais rápido, sabendo a hora de ser mais devagar, sabendo como trabalhar bem aquele universo. Quando chega no episódio 7, é uma coisa de encher os olhos e é um episódio que merece ganhar premiações, porque um plano de sequência em praticamente 20 e poucos minutos, onde tudo funciona muito bem, é muito bom. Sem contar que você ainda tem o último episódio que também é um excelente fechamento de primeira temporada. Além disso, você tem a parte do roteiro, onde trabalha muito bem a história, a cozinha, os personagens, a relação de personagens, e é tão bem feito o roteiro que você tem muita coisa que você não sabe sobre os personagens, mas você não precisa saber agora. Mesmo assim, você consegue se relacionar com todo mundo que está ali. E sem contar os discursos e a mensagem que a série tem, que é muito forte, muito poderosa, que liga com todo mundo que vai ver a série de uma maneira diferente, porque todo mundo tem um pouquinho do que essa série quer discutir ali, sendo pra mim, mais uma vez, a melhor série do ano. E por isso que eu fecho a série The Bear com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de The Bear? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.